Fala, turma, aqui está o crime de corrupção ativa, um crime bem badalado, sempre foi, principalmente no Brasil, onde vivemos aqui uma corrupção endêmica. Agora mesmo, essa semana, foram afastados 5 desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia. Veja, a cúpula do judiciário do Estado da Bahia, toda afastada porque acusados de estarem vendendo sentença. Então, assim, é uma coisa endêmica, mas os estatutos e os institutos legais, os bens jurídicos tutelados estão aí. E aqui está o exemplo de um: corrupção ativa. Geralmente a vítima da corrupção ativa é o Estado. O Estado é vítima da corrupção ativa. Então, assim, esse crime é um crime que caminha passo a passo com corrupção passiva, que é outro crime diferente. É outro crime diferente. Mas quase sempre quando acontece um, acontece outro. O comum é que o particular comete esse crime. É ele que comete esse crime. Isso não quer dizer que o funcionário público também não cometa. O funcionário público comete. Dentro de outro cenário, o funcionário público comete. Corrupção ativa é um crime que qualquer pessoa comete. O policial militar, o paisano, o civil, seja lá quem for. Todos cometem esse crime de corrupção ativa. Já o crime de corrupção passiva, somente o funcionário público vai cometer. Então, existe a previsão no Código Penal Comum desse crime, está lá no artigo 333, e aqui no Código Penal o crime está previsto no artigo 309. Então, você tem uma noção, né? A palavra ativa, ela remete a quem perpetra, né? A quem toma a frente, a quem emite a ação. E é exatamente isso. Observe os verbos: dar, oferecer ou prometer. No Código Penal Comum, no artigo 333, você não vai ver esse verbo, esse primeiro verbo, dar. Lá no Código Penal Comum é só oferecer ou prometer. Aqui no Código Penal Militar existe esse verbo a mais, que é dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão ou retardamento de ato funcional. Então, quem é que oferece? Qualquer pessoa. Então, quem é que tem dever ou prática funcional, como diz aqui no finalzinho do artigo? Então, para a prática, omissão ou retardamento de ato funcional. Quem? O funcionário público, né? Então, gente, dar é entregar algo a alguém. Oferecer é propor ou apresentar para que seja aceito. Enquanto que prometer vai ficar ali no campo da obrigação. A pessoa se obriga a dar algo a alguém. Então, quando ela promete, ela se obriga a dar. Olha, eu estou prometendo. A vantagem devida. A vantagem devida pode ser dinheiro, pode ser um bem, pode ser um favor. A vantagem devida pode ser qualquer coisa que esteja sendo oferecida ou prometida para que o ato funcional ali do funcionário público, do policial militar, vamos assim entender, ele se retarde, ou ele deixe de fazer, ou ainda faça. Então, é um ato de ofício dos funcionários públicos, eles estão imbuídos, né, por uma esfera administrativa, pelo poder de polícia. Muitas instituições possuem e detêm esse poder de polícia, né, que está lá previsto no artigo 78 do Código Tributário Nacional. Então, vamos aqui aos exemplos. Os exemplos é que fazem as coisas assentarem, né? Então, dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão ou retardamento de ato funcional. Reclusão de até 8 anos. Isso aqui é para proteger a administração pública e também é para proteger a administração militar. Então, exemplo concreto que aconteceu no último carnaval em Salvador. A gente estava trabalhando lá e aqueles imensos portais que a polícia resolveu colocar nas zonas de acesso ao carnaval, ali pega muita coisa: arma branca, arma de fogo, droga, tudo, pega muita coisa ali naqueles portais. Então todo mundo que entra ali é abordado, entrando ou saindo. E aí vem um playboy lá, o playboy
Estava com abadá e o pessoal fez a busca, né? E aí um cabo acabou pegando no cós da calça 3 comprimidos de êxtase e um papelote de cocaína. E naquela ocasião ele deveria ser, à luz da legislação, apresentado à autoridade policial, na delegacia, né? Então, o Playboy, vendo ali o vexame e os desdobramentos terríveis que aquilo iria trazer para sua imagem, para a família, disse que na carteira, e realmente ele estava com um determinado valor na carteira. E ali ele ofereceu o dinheiro. Então ele disse: olha, vocês podem ficar com esse dinheiro aí, mas pelo amor de Deus, me livre, deixa eu ir, porque isso vai ser uma vergonha terrível para minha família, para meu pai. E o cabo disse: então você está oferecendo dinheiro para a guarnição, a patrulha não fazer o seu dever funcional, que é lhe apresentar a autoridade, porque ele está em flagrante delito, né? E aí ele desconversou, mas o crime já havia sido cometido, porque não precisa que o agente público aceite a promessa, não precisa que ele aceite, né, aquilo que você esteja oferecendo ou dando. O simples fato de prometer ou oferecer, ainda que o funcionário público aceite ou não, já cometeu o crime. É um crime de mera conduta. Então é um crime que, quando a palavra sai, quando o oferecimento sai, o crime se configura. Então é basicamente o que as pessoas chamam no mundo comum de suborno. Ela tentou subornar o funcionário público, né? Então tome muito cuidado, porque se você oferece ou promete, não precisa que o agente aceite, não. Não precisa que ele aceite, não. Ali a prática, a palavra saiu, o gesto saiu, o crime configurou. É comum nas blitz policiais a gente encontrar pessoas que, quando vão entregar o CRLV, aquele documento verde do veículo, já traz ali dentro do veículo 20, 30, 50, 100 reais. E quase sempre quando a gente abre o documento, está lá o dinheiro. Às vezes o indivíduo está com alguma irregularidade no veículo e aí ele já coloca ali para... É um suborno. É uma espécie de vantagem indevida que se está se oferecendo ali de forma tácita. Então tome cuidado quem faz isso, porque o agente público pode entender ali na situação que você está oferecendo, que você está dando dinheiro para se livrar ali do dever funcional do policial, que vai ser apreender seu veículo ou vai ser lhe multar caso você esteja seja flagrado em alguma irregularidade. Então quem faz isso corre sério risco de ser preso por corrupção ativa. Ah, mas eu não ofereci, eu não dei. Tacitamente você está dando. Quem diabos guarda dinheiro dentro de documento de veículo? Então tome cuidado, porque você pega um agente público mais severo e honesto e aí ele vai lhe conduzir. É uma forma de oferecimento. Então, mas isso não se dá só na área policial, não. Isso se dá em todas as esferas da administração. Seja no cartório, seja o funcionário da prefeitura. O funcionário da prefeitura que fiscaliza a obra. Aí você vai dizer lá: rapaz, deixa para passar lá semana que vem, que aí eu já terei feito alguma metade da obra, então vou escapar da multa tal. E aí o funcionário público assim faz. Então, esse oferecimento, tem que ser anterior à prática do ato, porque às vezes o policial ali ou agente público na sua boa vontade, né? Porque boa vontade muitas vezes quer dizer prevaricação, porque ele tem o dever de fazer e ele não faz. Então, por camaradagem, e ali ele está cometendo crime também de prevaricação, que a gente vai falar também. Mas ele, na sua camaradagem, ele vai lá e não faz o seu dever de ofício, né? Aí no outro dia a pessoa que foi beneficiada aparece com a caixa de vinho lá na casa do funcionário público. Olha, tem muita gente aí respondendo por improbidade administrativa no ramo político por conta desse tipo de prática. O indivíduo não oferece, não promete nada, mas depois que ele é beneficiado, ele vai lá
e quer retribuir de alguma maneira. Isso atenta contra a moralidade administrativa. Então, gente, dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para prática, omissão ou retardamento de ato funcional. Funcionário público, a ele não é dado margem de fazer ou não fazer. Ele tem que cumprir com a sua obrigação. Policial militar que para o indivíduo no blitz, o indivíduo sem multa, ele não tem o que fazer. Ele tem que extrair o auto de multa e confeccionar multa. Dirigir veículo sem ter, né, sem possuir CNH ou permissão para dirigir. Ele não tem o que fazer, ele tem que cumprir sua missão. Então, tá aqui. Só o simples fato de oferecer ou prometer configura o crime. Então, o parágrafo único vai ser importante porque a pena aumenta. A pena aqui é de reclusão de até 8 anos. Então, o parágrafo único vai dizer a pena é aumentada de 1/3 se, em razão da vantagem, dádiva ou promessa, dádiva, essa palavra, esse termo aqui não existe no Código Penal Comum. Na definição lá do Código Penal Comum, no artigo 333, não existe a dádiva. Dádiva é uma espécie de favor. Vocês lembram de Heródoto, o historiador grego, quando disse, e isso ficou gravado na história, né? O Egito é uma dádiva do Nilo. Então, o Egito é um favor, é uma benesse do Nilo. Então, tá aqui, ó, em razão da vantagem, dádiva ou promessa. É retardado ou omitido o ato ou praticado com infração de dever funcional. Então, se o indivíduo oferece ou dá ou promete e o agente público aceita, então isso quer dizer que o ato se consumou. Porque quando se oferece ou aceita, ou dá ou promete, ali o crime já se cometeu, né? Mas se o funcionário público aceitar a proposta indevida, aí a pena vai aumentar. Por quê? Porque o ato funcional não se realizou ou se realizou. Vai depender da situação. Se a proposta lá de oferecer é para comissão ou para omissão, para fazer ou deixar de fazer. Então a pena aumenta, né? A pena é aumentada de 1/3, ou seja, se o indivíduo foi condenado aqui a 6 anos, vamos supor que ela vai até 8, 1/3 de 6 é 2, né? Então ela vai para 6 e 2, 8. Aumenta de 1/3. Então é isso. Corrupção ativa é um crime que acontece demais. Demais. Você está quase sempre dando bola. Isso no Brasil é o chamado jeitinho brasileiro, né? Você chega nas instituições e aí, agora mesmo na cidade do Senhor do Bonfim, foi preso um monte de dono de autoescola, funcionários da Ciretran, um monte de gente nesse esquema terrível aí de venda, de facilitar a emissão de CNH. Então é tudo na base do dinheiro. Então tome cuidado, porque quem oferece dinheiro a servidor público para fazer ou deixar de fazer ou retardar algum ato de ofício está cometendo o crime de corrupção ativa, que o populacho conhece por suborno, né? Tentativa de suborno, ou então quando o suborno se confirma, né? Ofereceu, prometeu, já o crime já foi configurado, já foi consumado. Então é isso, um abraço a todos e até a próxima.